Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Islã, a sua origem e sua expansão. Então vamos começar a falar sobre a Arábia e os árabes. A Península Arábica se localiza no continente asiático e, devido ao predomínio de desertos, sua população ocupou a região litorânea, que era a região mais fértil da península. Os árabes são um povo semita que, na origem, lá no comecinho, viviam em tribos independentes. E devido à sua localização, eles também intermediavam as transações comerciais entre a África e a Ásia. As tribos que eram independentes entre si, elas praticavam culto comum num lugar que se chamava Kaaba. Era uma estrutura cúbica coberta de seda negra lá na cidade de Meca. Tratava-se do lugar mais sagrado do mundo islâmico. Na Kaaba, adorava-se tanto o Deus de Abraão quanto aos ídolos tribais, e eram mais de 300, muitos ídolos tribais. No interior da Kaaba existe uma fonte e uma pedra negra, que provavelmente seja um meteorito. Segundo a tradição, o anjo Gabriel fez surgir a fonte para aliviar a sede de Ismael, que é considerado o pai dos árabes, um dos filhos de Abraão, com a sua serva, com a sua escrava, Agar. Agar e Ismael estavam perdidos no deserto. O anjo Gabriel apareceu e fez surgir uma fonte para aliviar a sede deles. E da mesma forma, o anjo fez surgir uma pedra para que eles pudessem descansar suas cabeças. A pedra seria branca, mas teria enegrecido devido aos pecados da humanidade. Organização do Islã. O islamismo começou com Maomé, o famoso Maomé. E Maomé nasceu no ano 570 na cidade de Meca, um grande centro comercial. Ele era membro da família guardiã da Kaaba e ele era órfão desde cedo. Maomé dedicou-se ao pastoreio e depois entrou para o serviço de uma parente dele chamada Khadija, conduzindo caravanas comerciais e tendo contato com comunidades cristãs e judaicas através desse serviço. Após a morte do esposo de Khadija, Maomé se casou com Khadija e aí, a partir do casamento dele, ele passou a se dedicar à meditação. Por volta dos seus 40 anos, após uma visão em uma caverna que ele teve, uma visão do anjo Gabriel, ele considerou-se o profeta dos árabes e passou a pregar a existência de um único Deus, Alá, e a prática do abandono e submissão, Islã, à vontade divina. Como o islamismo iria levar à destruição dos ídolos, Maomé foi insultado e ameaçado de morte, deixando Meca em companhia de muitos simpatizantes e seguidores que ele já tinha ali. A saída de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina e Yatreb ficou conhecida como a Hégira, e a Hégira marca o início do calendário muçulmano. Muitas tribos foram convertidas ao islamismo, que se tornou uma religião nacional. Maomé, ele foi se tornando um líder religioso e político. Quando Maomé, no ano de 630, voltou a Meca e tomou a posse da Kaaba, esta ficou agora reservada aos crentes islâmicos. Os ídolos tribais foram todos destruídos e na Kaaba só se adorava Alá, o Deus de Abraão. As tribos sentiam-se em 632, após a morte de Maomé, já unidas por uma fé comum. O Corão é o livro sagrado do Islã. Contém os relatos das pregações de Maomé. Seus seguidores anotavam tudo o que ele falava. E além da doutrina religiosa, o Corão também dispõe sobre a organização da sociedade, do governo e da justiça. Segundo o Islã, só há um Deus, Alá, e Maomé é seu profeta, seu mensageiro. E o destino de cada um é determinado por Alá, que se comunica por meio dos profetas. Primeiro por Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, o maior e o último dos profetas. Existem 5 pilares o islamismo.
O primeiro pilar é crer e recitar publicamente que Alá é o único Deus e Maomé seu profeta. Segundo pilar, fazer 5 preces por dia voltados para Meca, em qualquer lugar do mundo em que se estiver. Dar dinheiro para ser distribuído aos pobres. Jejuar no mês de Ramadã, que é o 9º mês. Peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. Fazer uma poupancinha, juntar um dinheiro e pelo menos uma vez na vida ir para a Meca. Jihad significa o esforço pessoal contra as más inclinações e para propagar a fé islâmica. Expansão islâmica. A partir de Medina, o ataque a judeus e aos cristãos foi lançado em todas as direções. Em 630, Maomé, seguido por cerca de 2.000 fiéis, retornou a Meca. Com a morte de Maomé em 632, o poder político, religioso e militar passou para seus sucessores. O sucessor de Maomé se chama Califa, que conduziram as tribos à conquista de novos fiéis e territórios. Unificada a Península Ibérica, formou-se um império que ia da Espanha à Índia. Todo árabe é muçulmano? Todo muçulmano é árabe? Não, pessoal. Árabe é aquele que nasceu ali no continente asiático, na Península Arábica. Muçulmano é quem se converteu ao islamismo. Então, nós podemos ter muçulmanos no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Muçulmano é aquele que se converte ao Islã, que se converte ao islamismo. Então, não é todo árabe um muçulmano? Não, existem árabes que são muçulmanos sim, né? Muitos deles, mas que também são cristãos, judeus e de outras religiões. Tudo bem?